Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, Jamprem, e vou ter a oportunidade de falar contigo durante aproximadamente uma hora e meia, seja aqui pelo Instagram ou seja pelo Facebook. Eu conto com a sua presença e se você tiver alguma pergunta, alguma questão que a gente possa estar junto, olhando, vai ser um prazer para mim fazê-lo. Eu quero falar hoje primeiro de um livro do Mestre Osho que está aqui em minhas mãos. É um dos livros antigos do Mestre Osho chamado O Salto Quântico. Eu falo que é um dos livros antigos do Osho porque hoje existe muito a visão do Osho, na minha opinião, uma visão mais de autoajuda. Então, coragem, emoção, maturidade, intuição. Inclusive, agora, tem um livro que chama Mindfulness, que é a visão, que é estar presente, segundo o Mestre Osho, sendo que ele nunca utilizou esse termo de estar presente ou de meditar para se estar presente. O Osho ia muito além desse livro, ele fala da mente para a não mente. A ideia não é só estar presente. Isso não quer dizer que o mindfulness ou atenção plena não seja uma técnica abençoada, porque ela é extraordinária. Mas o Osho e vários mestres orientais iam além disso, que é essa visão do salto quântico, de sairmos da ideia do que somos um ego para a ideia da plenitude, da totalidade, de uma vida por vezes diminuta, finita, uma vida ordinária para uma vida extraordinária, que é extraordinário, o contrário do ordinário. E sair da vida muitas vezes de aparência para aquilo que é chamado de individuação, o indivíduo, aquele que não se divide, que é o objetivo da nossa vida. Jung dava o nome plenitude, individuação, mestre Jung da psicologia. Na Índia nós falamos iluminação, Satori, e no Japão nós falamos de experiência zero, shunyata, que é experimentar o vazio, que é algo que você que está me vendo talvez vá ter uma ou duas vezes na vida esse vazio, mas essa sensação é a iluminação. Juntamente com a ideia do salto quântico, eu trouxe aqui um livro que se chama A Prática da Vida Integral, que é um texto muito interessante, A Prática da Vida Integral, porque ele fala de algo que nós devemos, Ken Wilber, que é um dos maiores mestres vivos hoje do planeta, é considerado no campo da psicologia o suprassumo, um novo Freud, um novo Jung. Ken Wilber, ele tem vários livros no Brasil, é pouco conhecido na área terapêutica porque ele é de uma profundidade ímpar. Assim como esses trabalhos antigos do Osho, que falam de iluminação, que falam do que é o Osho, é muito pouco conhecido também aqui atualmente. O Ken Wilber, não sei se vocês que estão me vendo aqui, quanta gente bacana aqui, eu não tenho como falar com todos vocês, mas gratidão a todos. Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Ken Wilber. Ele fala da prática da vida integral. O que significa isso? Tem pessoas que cuidam só do corpo físico, Existe até um exagero, uma preocupação exagerada da saúde física, principalmente se levarmos em conta que nosso corpo vai morrer em algum momento. Mas existe essa preocupação com o corpo físico, ela é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Tem esse outro livro dele também que chama A Vida Integral, que ele fala, olha, tem pessoas que cuidam do corpo físico, é importantíssimo cuidar do corpo físico, importantíssimo. Eu vou até mostrar um gráfico aqui para vocês, os meus animaizinhos, eles derrubaram aqui outro dia um pouco de suco, mas está aqui o gráfico. Então ele fala corpo físico, como que eu me alimento? Hoje se fala muito em jejum intermitente, que é muito bom, se fala muito sobre vegetarianismo, veganismo, é tão bonito hoje estar se falando disso. Há 30 anos atrás, quando eu falava que não comia carne vermelha, eu era um ET. Eu comecei com a carne vermelha. Hoje se fala sobre exercícios físicos moderados, mais constantes.
Enfim, o Ken Wilber ele propõe exercícios físicos, e principalmente aqueles que você não gasta tanta energia, que é o Qigong, que é o Tai Chi, que é o Yoga. Só que nós também temos um corpo mental. E a melhor coisa para a mente é nós estarmos estudando. Não há dúvida, nós temos que estudar. Então o Ken Wilber, para o corpo físico, ele fala de levantamento de peso, de crossfit, de jejum intermitente, de uma alimentação saudável, ou de um corpo físico mais sutil, que é o yoga, o tai chi, ou um corpo físico forte, que é o pilates, que é o hatha yoga. Mas ele fala também de uma mente, que é pensar positivo, Louise Hay, o trabalho do Gasparetto, que é extraordinário. Mas nós não podemos parar só aí. As pessoas que trabalham só o corpo físico às vezes esquecem da mente e pensam muito. Aliás, o Osho fala muito isso nesse livro, no Salto Quântico, que é a ideia de pense menos e sinta mais. Nós perdemos essa conexão com o sentir. Sentir é observar a natureza, observar o canto de um pássaro, observar um animal brincando, observar sente mais, amar mais. Então nós temos o corpo mental, que sim, temos que estudar, temos que pensar positivo. O Gasparetto trabalhava muito com pensamento positivo. Ele tinha um discurso que era maravilhoso, mas às vezes você não pode parar só no pensamento positivo. E o Ken Wilber fala do espírito também, das nossas práticas espirituais. E por vezes, por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui, essa palestra é uma palestra do corpo mental. Pelo fato de vocês estarem me ouvindo, e ouvindo os meus gatos aqui também brincando, é uma palestra do corpo mental. É diferente sentir o divino, a experiência de Deus, do que pensar Deus, falar sobre Deus ou ler sobre Deus. Pensar, ler e falar é o corpo mental. Nós estamos pensando sobre isso. O corpo espiritual é o Zen budismo, sentar olhando para uma parede, é as danças sagradas que se rodopia até a mente ir embora, é o giro tântrico, que é uma técnica de carinho tântrico ou maituna, é a meditação vipassana, que é extraordinária, quando você entra nesse vazio. Só que o Ken Wilber ele propõe também falar das sombras, porque quando você fala do Osho, você sabe que tem um rapaz que fala do Osho, eu não conheço ele pessoalmente, chama Anand. E você pode procurar ele no YouTube, ele tem histórias sobre o Osho, ele fala dessa série da Netflix e o Osho, que é essa série que fala sobre a comuna do Osho nos Estados Unidos. Ele estava lá, se não me engano ele chama Anand. É um rapaz muito querido, ele entende de meditação. Hoje tem muita gente falando de meditação, nossa. Mas eu percebo que muita gente tem um discurso meio livresco, e o Anand ele praticou, você nota, você conhece quem praticou. E o Anand ele fala que o Osho tem muitos mestres. Eu já tive com vários mestres, o Anand também teve com vários mestres. Mas o Osho, uns acham que ele não é mestre, outros acham que ele é. Ele era um cara muito único, eu vou falar para vocês. O olhar do Osho era uma coisa extraordinária, era algo diferenciado, o olhar do Osho. Não sei se vocês já perceberam. O Osho tem muita profundidade. Tem mestres que vão muito pro coração. Mas, então eu falo muito de amor e Deus, Deus é amor, amor e Deus, tudo é amor, 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 coração, coração, coração. E o Osho, ele entrava muito em contato com a sombra dele, ele era bravo, ele irritado. Esses mestres que falam de amor também são, mas nem sempre mostram isso. Então o Ken Wilber, quando ele fala de uma vida integral, que é essa visão quântica de dar um salto na nossa vida, ele vai falar também da nossa sombra, porque todo mundo tem sombra. Eu já tive com o Dalai Lama. O Dalai Lama fica irritado, Monja Coen fica zangada, eu fico zangado. Eu sou uma pessoa muito impaciente com algumas situações de injustiça, enfim. Então, a vida integral, o salto quântico, é quando eu começo a cuidar do corpo, da mente, do espírito e da sombra também. Eu trabalho muito com a minha sombra nas artes marciais, essas que dá gritos, que dá kiai,
Hoje eu estou fazendo Aikido e Kenjutsu, que é a arte da espada. Fiz muito tempo Karatê, muito tempo mesmo, muito tempo Kung Fu, então Kung Fu nem se fala. Dei aulas de Kung Fu. Então, nessas artes marciais, assim que não tem um caráter muito competitivo, você acaba, por vezes, colocando nos gritos, né, nos kiais que você põe para fora, quando você faz você soca um makiwara, que é um negócio que você coloca como eu vou dizer, coloca de barbante, você soca essa makiwara, você trabalha com a tua sombra. Mestre Jung dizia, eu prefiro ser íntegro a ser bom. Eu repito muito isso. E o Osho, vamos falar um pouco dele. O Osho, ele era muito profundo, ele era muito inteligente. Depois, ele não deixava que as pessoas paparicassem ele. Porque, por vezes, existem muitos gurus que você tem que beijar o pé, que você tem que se atirar ao chão. Acho até que é bom isso num certo momento, mas num outro momento você tem que ter liberdade. Não adianta você sair do mundo e se grudar num guru, achando que o guru está acima de você, que o guru não tem sombra. Então, o Anand, ele fala outras coisas do Osho, assim... O Osho não deixava ninguém beijar o pé, apesar que é muito comum na Índia, só na tradição indiana, né, que tem isso. Nem a monja Coen permite, nem o Zen budismo, nem o Urandás, essas pessoas. Depois o Osho também tinha essa coisa de não ficar muito perto dele, grudando no mestre. Ele mostrava para as pessoas que ele ficava bravo, que ele ficava indignado. E isso é muito bacana quando você vê nas aulas que aparece ele nessa série mesmo da Netflix, quando ele teve todos os problemas lá com os Estados Unidos, com a justiça americana, tudo isso, ele ficando bravo, ele ficando indignado, porque a plenitude que é o mestre é você cuidar do corpo, e cuidar muito bem cuidado. É você cuidar da tua mente, estudar o tempo todo, a vida toda. É você estudar, cuidar do teu espírito. E entender que espiritualidade não é pensar algo, nem ler, nem ouvir o que eu estou falando. É praticar. E o Ken Wilber, que é esse mestre, vai falar também que a vida integral envolve a ética. E hoje está sendo muito discutido isso. Até vi esses dias um vídeo do Leandro Carnal, que é uma pessoa que combateu muito o veganismo, o vegetarianismo, né? Que ele de certa forma bateu de frente em relação a isso, e ele falando que ele vai parar de comer carne vermelha porque ele não acha que é ético, pela quantidade de destruição que a carne vermelha faz. E só que ele critica os veganos, os vegetarianos, porque falam que essas pessoas se acham santas, se acham maiorais, e eu nunca vi ninguém falar isso. É um modo de vida, Eu respeito quem come carne, quem é vegano, quem é vegetariano, são seres humanos, não vou combater ninguém. Mas hoje já se discute a ética, né? Por exemplo, eu não como carne vermelha há 35 anos, foi a primeira que eu parei. Mas se um boi morrer na minha frente, não me levem a mal, é um exemplo. Se um boi morrer na minha frente, eu posso comer. A vaca está andando, pum, teve um infarto, morreu. E alguém vem, corta um pedaço e fala, você comeria, Otávio? Eu não comeria, mas como exemplo eu vou dizer para ti, eu poderia comer, porque o problema é a violência contra o bicho. Se ele morreu, você pode ir lá e comer. É um exemplo, ok? Ou não. Na verdade, a ideia é que algumas pessoas comam carne, outras não, mas se você come pouco, porque precisamos cuidar do corpo. E a questão ética é perceber, às vezes, eu não estou sendo violento. Outro dia eu vi o professor De Rose falando que tem um leite que chama Leitíssimo. O professor De Rose, de yoga, um amigo de longa data. Eu também não sei se isso é real ou não, mas esse leite que chama Leitíssimo é uma companhia de leite, eu já vi no site, eles anunciam assim, que as vacas ficam todas soltas, que não tiram os bezerros de perto dela, e que o leite é baseado no leite que a vaca dá para o bezerro que sobra, e o bezerro é bem tratado, não vai para o abate. Então, se isso toca teu coração, poxa vida, você pode usar esse leite, mas temos que começar a pensar nessa ética planetária. E eu não quero que vocês me sigam nisso, eu tenho opiniões.
Eu, por mim, todos nós seríamos classe média. Todos nós seríamos classe média. Não teria nem rico, nem pobres. Todos mais ou menos, lógico, um ganha mais, outro ganha menos. Mas não haveria nem muito rico, nem muito pobre. Mas isso é uma utopia minha, eu não entendo nada disso. Mas temos que pensar na ética. Temos que pensar também na sexualidade. Porque quando se fala em vida plena, às vezes nós pensamos que se abandona a sexualidade. E isso é uma coisa que também o Osho, ele deixou bem claro, que às vezes ele fazia amor com pessoas. Outro dia perguntaram para a monja Coen se ela faz amor, e ela disse, agora não, porque eu estou sozinha e não namoro. E você, Otávio? Eu? É a maior bênção da minha vida, tá? Com a minha companheira, com a Amanda. A maior bênção não, a maior bênção do amor, né? Porque eu tenho bênção de família, bênção de ter saúde, de trabalhar com vocês. Existem alguns mestres que apontam direção da não sexualidade. E alguns deles são muito reais, mas outros, isso é fajuto. Eu, quando estive na Índia com o Satya Sai Baba, tive a oportunidade de... O Satya Sai Baba sempre falava muito de castidade, e no final da vida dele descobriram que ele teve um caso com um monte de pessoas. E o Osho, ele já deixou claro, eu namoro, eu faço amor, eu tenho a minha companheira. Então, cuidar do espírito, cuidar da tua sexualidade, de ter uma sexualidade saudável, de não fazer mal para ninguém. Tem algumas formas de sexualidade que alguns tipos de pedofilia, né, ou todas, alguns tipos de escravidão, violência sexual, isso faz parte da vida plena ser ultrapassado. Tá? Depois o Ken Wilber fala do trabalho. O nosso trabalho tem que ser também de uma vida plena. O trabalho que faça bem para todos os seres humanos, para todos os seres vivos, ok? Verônica, o nome do livro, eu estou com 2 aqui na mão, né? São tantas pessoas que vêm. O Salto Quântico do Osho, que é o tema dessa conversa, porque vocês não podem ver o Osho como alguém distante de ti. O Osho dizia assim, eu quero que todos os meus sannyasis, que são discípulos, se iluminem. Nós colocamos a iluminação muito longe, eu coloquei a iluminação muito longe, uma boa parte da minha vida. O salto quântico é quando você percebe que você não é a tua mente. E você salta para o estado de não mente, onde existe aí a iluminação. E a iluminação também é passageira, vai e vem. Podemos falar isso em outro momento. Como diz o Zen, existem estados iluminados. Estados iluminados. E estou com a vida integral, que é essa proposta de você viver todos os valores. Então, corpo, mente, espírito, sombra, ética, sexualidade e trabalho. Eu quero falar para vocês que no dia 4 de agosto, eu vou estar dando uma aula falando sobre a visão integral. É uma aula de abertura de uma formação que chama Terapeuta Quântico. Se você está em São Paulo, você pode vir assistir comigo essa aula, ou você pode procurar eu falando na internet sobre a vida integral. Tem 2 livros, Ken Wilber tem vários trabalhos aqui no Brasil, pena que é tão pouco conhecido. Esse aqui, que é um livro grosso, que se chama Prática da Vida Integral, é um livro bem grandão mesmo, e ele fala sobre cada módulo, como que está do corpo, da alimentação, enfim. E esse daqui que é a vida integral. Vocês veem ao contrário aqui na tela, será? Que ele vai falar sobre esses módulos de maneira mais resumida. Então ele fala também das emoções, que nós temos que ser plenos nas nossas emoções. Temos que ser integrais também nas nossas emoções. Otávio, esse salto quântico, eu não tenho que abrir mão das emoções? Não, nós também somos emoções. E ele fala dos relacionamentos afetivos. Como ser pleno nos relacionamentos afetivos, ok? O que buscar neles. Então, aqui está me falando uma moça, terapeuta quântica, Ana, terapeuta quântica, que está ao contrário. Eu não sei como fazer isso. Não teria como eu virar o livro da forma correta, né? Então, o que eu quero falar aqui para vocês, dia 4 de agosto, eu vou estar dando uma aula que vai se chamar
É uma aula de apresentação de um curso que chama Terapeuta Quântico, que é um curso que se aprende todos esses módulos. Eu não estou aqui para fazer propaganda do curso, que eu me sentiria muito mal. Porque você, independente de fazer o curso ou não, no curso você aprende o que eu vou falar agora. Um módulo só para você cuidar do teu corpo. Na minha visão e na visão oriental, as pessoas mais saudáveis que eu já vi fazem Qigong, fazem Tai Chi, fazem artes marciais, não com o espírito de violência, de agredir ou de ganhar medalha, mas com o espírito de autoconhecimento. São pessoas muito, muito, muito saudáveis. Mas então nós vamos desenvolver nessa formação esse trabalho de Qigong, você vai aprender. E você vai ter aula, por exemplo, com o Oberon, aulas online com o Oberon. O Oberon é um rapaz que ele trabalha com a ideia de vivermos de luz. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Esse viver de luz é um trabalho bem diferenciado. O viver de luz, ele é um dharma, ele é um caminho. Então o Oberon leva algumas pessoas e dá essa aula para elas ficarem 21 dias se alimentando de luz, de oração. Hoje ele chama de Shakti, trabalho de Shakti, de energia da Mãe Terra. Eu nunca fiz esse trabalho. Eu já fiz muitos jejuns de 4 dias, que é uma forma também de você lidar com o seu corpo. Para quem é corajoso, ousado, quer ter uma experiência do outro mundo, para quem é, ou para quem tem o Dharma, um caminho de muito fundo no conhecimento corporal, Qigong, Tai Chi, Yoga, esse tipo de trabalho de viver de luz, o veganismo, que é uma forma que você vai contra todas as propagandas, contra o mundo, ou o vegetarianismo, ou uma alimentação não violenta, que é o que hoje está se falando muito, que não importa o que você come, mas a ideia é não ser violento. Então, se gera violência, você não vai se utilizar. Nessa formação também a gente trabalha com vários elementos sutis, benzimento, porque eu preciso estar com o meu corpo áurico legal. Não adianta eu ser só forte, que é o corpo físico, se eu não estou com a minha energia legal. Então, benzimento, cromoterapia, florais quânticos, aromaterapia, trabalho de incensos, tudo isso trabalha com o nosso corpo sutil. Eu tive algum contato com, por exemplo, com Chico Xavier, ou com de longe, né? Eu tive com ele, tive com João de Deus, tive com médios notáveis na minha vida. E muitos desses médios, eles não cuidam do corpo, né? Alguns deles, digamos. O espiritismo, para mim, é a teologia mais linda que existe. Eu acho o espiritismo lindíssimo. Como eles acolhem, como eles protegem. Meu pai era, minha mãe é, mas isso não é por isso. É sempre que como você é recebido num centro kardecista, é tão bonito. Pena que quase não tem centros kardecistas, né? As pessoas, a gente perde essa beleza, né? Quer tomar um passe, quer ouvir pessoas bacanas, pessoas que têm uma sombra, que têm problemas, que não são santos, mas às vezes até antigamente falava-se assim, eu fui num lugar um zen budismo ou numa religião e vi pessoas que tinham sombras. Você vai no hospital, você vai encontrar gente doente. Quem vai buscar espiritualidade é porque reconhece a própria sombra. Quem vai buscar o médico é porque sabe que está doente. Então você não vai encontrar numa igreja, num centro espírita, só pessoas boníssimas. Tem pessoas que estão ali para se trabalhar. Então o espiritismo, eu acho, é extraordinário. O espiritismo envolve, acolhe as pessoas, né? Agrega as pessoas, traz as pessoas, mas isso está sendo deixado muito de lado, né? E a gente cuidar, isso é a coisa do carisma. Sabe quem dança? Quem dança tem muito carisma. E os espíritas, às vezes, eu falo para eles, cuida do teu corpo também. A gente não pode ser só físico e também não pode ser só energia astral ou alguma coisa do gênero, né? Então, alimentação, cuidado com o corpo e a parte energética. Aqui tem algumas pessoas falando coisas lindas, né? Uma moça que fala do Oberon, a Camila que fala do Reiki, o Reiki trabalha com o corpo sutil, o Reiki, o Qigong, que você pega energia, vai e volta,
a Diksha, né, a cura pelo Espírito Santo da Igreja Católica. Inclusive, nessa formação que eu convido vocês, no dia 4 de agosto, vocês vocês aprendem esse Qigong. Se vocês quiserem assistir, tem uma aula aberta até para quem quer ser um terapeuta. Eu estou vendo que tem bastante gente aqui falando. A Carolina é uma terapeuta extraordinária, né? Eu conheço ela de muita coisa, uma terapeuta que eu até falei outro dia dela, e várias terapeutas aqui, né? Existe aqui alguns questionamentos, né, da visão quântica de uma parte. Então, vamos falar agora das nossas... acho que das nossas sombras mesmo, né? A sombra, quem cunhou esse termo foi o mestre Jung, que é a nossa parte mais sombria, mais guardada, né? Que hoje a ciência, as pessoas gostam que fale da ciência, né? Porque antigamente era a religião que, se a religião dissesse que era verdade, então pronto, todo mundo aceitava. E hoje a ciência tem que ter dito alguma coisa, né? E é curioso essa coisa da ciência, eu falei outro dia isso, né? Quando eu comecei sendo vegetariano faz 30 anos, a ciência dizia que isso era impossível, que não sei o quê. Quando eu falava de meditação, a ciência, a medicina condenava, todo mundo condenava. Hoje eu vejo o Lair Ribeiro, é tão bonitinho, porque o Lair Ribeiro, que sempre teve junto dos terapeutas, ele tudo que há 30 anos a ciência era contra, agora estão falando, né? Meditação, yoga, alongamento, jejum. Antes a ciência falava que tinha que comer toda hora, eu falava, mas se os orientais falam que não, né? Por que agora está mudando isso? Os orientais trabalham com isso há tantos anos, têm uma saúde extraordinária, né? Então, nós temos essas, às vezes, a crença na ciência, né? Bom, Prem Sundar, não, esse curso não fala de bioenergética. Bioenergética é o curso de Anima Soma, que é um grupo de liderança da uma universidade, que também vocês podem assistir uma aula aberta, uma aula gratuita. Essa aula vai ser no dia... onde está aqui o Anima Soma? Vamos ver. Esse ainda demora um pouquinho. É no dia 26 de agosto. É um grupo de liderança. Bom, é interessante, quando nós falamos de espiritualidade, existem dois caminhos para você atingir essa plenitude. Seja na visão do Jung ou de Ramana Maharshi, os mestres espirituais. Tem o caminho curto e o caminho longo. O caminho difícil e o caminho fácil. Você fala, Otávio, você vai falar que o fácil é o melhor. Eu não sei se o fácil é o melhor, eu prefiro o caminho longo. Você deve pensar, mas você está maluco? Você prefere o caminho longo da iluminação? Eu prefiro o caminho longo. Vamos entender essa diferença, porque isso é a visão do salto quântico que o Osho propõe aqui nesse livro. Ele diz assim... Ele fala primeiro de um Buda que estava trabalhando muito, que amava muito, que, enfim, de uma pessoa que vivia a vida plena. Então, o caminho fácil, você abandona a sexualidade, você vai para a montanha, você larga seu trabalho, você reconhece que você é um Buda, que você é um iluminado. Muita gente tem falado sobre isso agora, e cada vez mais vai ser falado sobre isso, porque existe uma impressão que é fácil, mas não é tão fácil assim, mas o discurso é muito bonito. Você é um iluminado, ponto final. Você é um Buda, acabou tuas buscas, não há dualidade, não há o Buda e o não Buda. Você já é um mestre. Então esse é o caminho fácil. E normalmente você larga de um monte de coisa. Então esses mestres que falam do caminho fácil, do caminho curto, se vocês notarem, é interessante porque eles quase não se mexem. Eles falam assim do divino com muita calma. Tudo é tudo é amor incondicional. Porque são pessoas que ficam nesse estado meio inerte, porque o caminho fácil você não vai pelo corpo. Não vai pelo corpo. Por exemplo, o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é um caminho tântrico. Pouca gente sabe, eu que ensino Tantra, e para mim é tão difícil falar de Tantra, porque o Tantra hoje é tão mal falado no Ocidente, cada hora dá um nome bonito para o Tantra.
Mas iniciação mesmo, ir para a Índia, estudar, estar com o mestre, tanto que é raríssimo, raríssimo. Alguém que foi buscar isso mesmo. São cursos mais de final de semana, infelizmente. Eu demorei 30 anos para ter minha iniciação em Tantra. 30 anos. Uma iniciação com certificado, não que isso importe. Mas o Tantra é um caminho da força. No Tantra você vai trabalhar com os teus chakras, você vai poder comer alguns alimentos, você vai elevar uma energia chamada Kundalini, você vai fazer pranayamas, que são respiratórios. Se você usar a tua sexualidade, você vai usar através de uma técnica chamada Maituna, que é o ato sexual tântrico, que eu sempre que faço aqui, sempre que falo aqui com vocês esse curso de Maituna, eu posso oferecer um livro de presente para vocês escrevem depois, que chama Maituna. Esse livro não existe mais, que é a sexualidade tântrica. Então o Hatha Yoga ele é forte. Você pega um mestre do Hatha Yoga, o Iyengar, ele é agitado, ele é presente, ele olha nos olhos, ele é bravo, ele cobra dos alunos. Tem aqui o Márcio Franco, que fala que fez Qigong, Kung Fu, professor cobra, aquele mestre japonês, eu adoro isso. No Aikido, o Aikido é o caminho da iluminação. Você tem que cuidar do corpo, você tem que ganhar a faixa preta, você tem que rolar no chão, você tem que se alimentar, você tem que ter um ki, uma energia. Esse é o caminho difícil, mas ele te dá muita disciplina, muita disciplina. Às vezes o caminho fácil é do monge que vai para a montanha e larga o mundo. O caminho difícil, você não quer largar tua namorada, nem largar teu namorado. O caminho difícil é quer trabalhar. O caminho difícil você quer reconhecer a tua sombra. Então você vai se melhorando. Você vai, entre aspas, se purificando. Você vai trabalhando com teus corpos sutis. Seja no catolicismo com as orações, orações longas. Seja no Tai Chi, seja no Aikido, seja no sufismo que você roda. O caminho fácil é um caminho que segue muito a visão, o caminho curto. Ele vai muito pela visão o Zen budismo, vai um pouco por aí. Só que o Zen é difícil, você senta em frente a uma parede e fica olhando. Só que o Zen budismo tradicional, ele não vai cuidar do teu corpo. A monja Koen faz yoga porque quer. Mas Buda deixava as pessoas imóveis, não tinha um trabalho físico como o Hatha Yoga, que é o Tantra. O Vedanta, você pega os mestres que seguem a linha Vedanta, eles falam que tu já é o Buda, que não precisa fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Você já é o iluminado. Então, esse trabalho você se torna um pouco mais sossegado. Eu posso convencer você que você é um iluminado com perguntas. Quem é você? Onde está você? Quem é você antes dos teus pais nascerem? Tem um mestre que chama David Froning que fala que muita gente acredita nisso, mas é uma crença ainda. É uma crença. Porque o mestre vai te conduzindo com palavras, que você não precisa fazer nada, que você já é um iluminado, que é só reconhecer isso. E eu não estou criticando isso, hein? Por favor. É que quem está falando aqui comigo essa hora não é mestre, não é monge. Vocês são gente como a gente. Então a ideia é, de novo, falar da prática da vida integral, que é cuidar do corpo, que é cuidar da mente, que é cuidar da sombra, que é cuidar da sexualidade, da alimentação. E esse livro, ele tem vários... É muito bonito, deixa eu mostrar aqui o outro. Ele tem vários diários que você faz. Não sei se vocês veem aqui no Instagram e no Facebook. Ele tem diários para você cuidar do corpo. Não, aqui que eu mostro, né? Para você cuidar do corpo, para você cuidar da mente, para você cuidar do seu trabalho, da tua sexualidade. Você vai criando algumas espécies de diário, porque tem horas na vida que eu só penso em amor. Eu não estou integral, eu não sou só amor. Tem horas que eu só penso em trabalho, em grana. Tem horas que eu só penso em ajudar os outros. Então eu vou mesclando. E o caminho difícil, você vai tendo uma disciplina de cuidar de tudo isso. E de cuidar com muita força de vontade, que é a disciplina. Bom, Maria Paula, onde será o curso? O curso é em São Paulo, né? Eu peço perdão para vocês, eu esqueço de falar isso. Eu estou em São Paulo hoje, eu moro no Guarujá. Tem vários vídeos meus no YouTube, que são vídeos lá de Visconde Mauá. Tem muitos vídeos de Qigong para vocês fazerem comigo.
Eu tenho mais de 300 aulas no YouTube, são aulas mesmo. Eu faço um pouquinho de propaganda, peço perdão. A escola tem aluguel, tem funcionário, a gente ajuda muito o bicho, e nossa escola é muito grande, né? Vai fazer 30 anos, vai fazer 30 anos. Então nós temos esse curso de terapeuta quântico aqui em São Paulo, Marisa Paula, e também online. Você pode procurar no site, no nosso site, que é humaniversidade.com.br, humaniversidade.com.br. Ou vocês podem, se vocês puderem compartilhar isso que eu estou falando com vocês agora, porque eu não sei, mas a Diana, minha irmã, uma das maiores terapeutas que esse planeta já produziu, ela fala, pede para eles compartilharem os vídeos. Enfim, se vocês puderem fazer essa gentileza. E no YouTube, nosso canal YouTube tem muitas. Tem até um curso de Maituna, vocês querem o livro, né, do Maituna? Eu dou um curso de Maituna, que é um curso de 2 horas, quase gratuito, tá lá no YouTube, tá bom? Carol, eu adoro uma universidade, eu amo você, Carol, muita gente falando coisas bonitas, né? Queria muito um curso sobre Tantra no Harmonia Saúde Holística. Eu não sei onde é isso, Camila, fala pra mim. Tem uma moça que ela fez formação de Tantra, que é a Gislene, eu não consigo ver a foto dela aqui. O Tantra, existe 2 Tantras, né? Tem um Tantra que ele vai muito na sombra, ele entra muito em contato com a nossa sombra, porque é o caminho que eu falei que o caminho é longo, você vai passar pela sombra. O caminho curto, você nem olha para ela, eu não sou minha sombra, eu sou o Buda, eu sou o iluminado, então você deixa ela de lado. No caminho longo, você vai ultrapassar isso. Tem até uma moça aqui, a Lu, que falou que fez renascimento. O renascimento é uma das técnicas mais lindas que existe de lidar com a sombra, que você fica respirando. Tem a técnica do Leonardo Orr, tem a técnica do Gaiarsa, tem a técnica do Stanislav Grof, que é a respiração holotrópica. As 3 são semelhantes, mas não iguais. E a técnica, ela é poderosíssima, poderosíssima. Aliás, também a gente tem essa formação na Universidade de Renascimento, mas você que não é de São Paulo, você pode fazer sessões de renascimento para lidar com a sombra. A gente chora muito, a gente olha às vezes que nós somos egoístas. Otávio, você é egoísta? Eu moro sozinho. Quando eu tô com alguém, quando eu fico muito com alguém, porque eu tenho um lado meio monge, mas eu tenho um lado muito ligado ao mundo. Por isso que o Osho foi um dos meus maiores mestres, que mais me influenciou, porque ele dizia assim, tenha um terço na mão esquerda e uma champanhe na direita. Vamos trocar. Tem uma champanhe na mão direita, que é o caminho longo. Vive a vida, se apaixona, vai num show, brinca, puxa vida, vai num parque, dança, aprende música, aprende dança de salão, beija a pessoa que você gosta, não tem nenhum mal em amar as pessoas. Esse é o caminho longo. Alguns mestres do caminho curto falam, não, eu transcendi a sexualidade. Ok, é uma opção, mas não tem nenhum mal se você respeitar a tua sexualidade. Então, o Osho falou, anda com uma champanhe do lado direito, aproveita o mundo. Osho disse para mim e para os discípulos, né, eu não tive com ele pessoalmente, foi por telex, que era uma carta, sorva até a última gota da laranja, sorva até a última gota da laranja, aproveita a tua vida ao máximo que você puder. Foi o convite do Osho. Mas tenha um terço na mão esquerda, todo dia faça meditação. O nosso corpo espiritual, e o Osho disse isso, parece que eu só falo em nome do Osho, né? Quem está pegando o programa agora é que eu estou falando de um livro do Osho, Salto Quântico. Salto Quântico. E o Osho, ele disse assim, faça meditação todo dia, porque sem meditação nada é feito. E é interessante como hoje a ciência tem falado de meditação, a medicina. Hoje tem até Mindfulness meditação para ganhar dinheiro. Outro dia, tão bonitinho, eu vi um livro, Como Fazer Mindfulness Meditação para você emagrecer. Eu acho
muito bacana você fazer meditação para emagrecer, mas você precisa acreditar que você pode se iluminar, que você pode ser pleno. É o que Nietzsche fala, e torne-se aquilo que você é. Deixa eu falar aqui em todas as câmeras. Torne-se aquilo que você é. Torne-se aquilo que você é. Meditação é para você se tornar aquilo que você é. Não é para você emagrecer. Não é para você ganhar dinheiro. Não é para você estar pleno no teu trabalho. E às vezes o trabalho não é ético. Isso é muito complicado. Hoje se fala muito sobre essas técnicas de vender, de ganhar, né? Mas o teu trabalho precisa ser ético. Então, às vezes, uma fórmula de lançamento, por exemplo, que às vezes pedem para mim fazer, mas eu não faço, para vender um curso, alguma coisa, o que você está vendendo tem que ser muito ético. A gente tem muito plástico no planeta, tem muita porcaria, tem muitas coisas que a gente compra por causa do sistema límbico, nem pensa antes de comprar. Eu não acho isso muito certo, ok? Então, isso, viva nesse mundo, Ana Cristina, mas não pertença a ele, tá? Marise Carvalho, puxa, gratidão que você está falando isso, que a nossa escola tem as suas falhas, tá? Eu e a Diana, nós somos dois terapeutas que brincam de administrar uma escola. Nós somos dois hippies, que dos anos 80 éramos hippies e vendíamos cristais. E a escola cresceu, hoje é uma universidade, tem uma sede enorme, ela tem esses cursos online pelo Brasil inteiro, e a gente faz o possível. A gente erra muito, às vezes toda vez que eu formo um aluno na última aula, ou a Diana, a gente pede perdão pelas nossas falhas, por não ter sido talvez como a pessoa quis, a gente sabe disso, mas a gente faz o possível, ok? Eu nem tanto, mas a Diana, minha irmã, eu nunca vi alguém trabalhar tanto assim como muitos de vocês. Se essa escola hoje tem 800 alunos fixos a uma universidade, 800 fazendo cursos online, seja de tarô, tantra, quântico, porque a Diana, ela realmente se esforça muito. Eu amo muito essa menina. É minha irmã, tá? Não amo sexualmente. Ela é casada e eu também. Eu sou namorado, né? Tenho uma namorada que é a Nanda, aqui da aula. Então eu estou colocando muito essa coisa de humanidade. Na visão do caminho curto, eu queria falar para vocês que nós falamos assim, o caminho curto. Deixa eu só falar aqui, Lu, eu não sou tanto amor assim, tá? Às vezes até alguns alunos me criticam que eu sou meio bravo. E às vezes eu me irrito. Eu fiz um voto de nunca falar palavrão, fiz com a Monja Coen. Esse é o caminho longo. Eu fiz um voto de nunca falar palavrão. O voto de não pensar mal das pessoas. Esse é difícil, porque a mídia põe a gente contra todo mundo, né? Eu fiz um voto de... Bom, fiz vários votos, mas o do palavrão eu queria falar para vocês. Às vezes as pessoas falam, Otávio, mas todo mundo fala palavrão, por que você não fala? Por isso mesmo, é tão comum, né? Eu vejo essas pessoas que são formadores de opiniões no YouTube, eles falam cada palavra tão feia. E o palavrão, a gente sempre acaba com sexo, eu não sei se vocês repararam, né? Vai se F, olha que coisa feia, né? Vai se F. É fazer sexo, é fazer amor. A gente xinga as pessoas mandando elas fazerem amor. Falando de prostituta, falando de que nasceu de uma prostituta. O palavrão sempre tem uma depreciação do sexo terrível, terrível. Eu fico muito admirado dos jovens falarem tanto palavrão. Aí vocês falam, Prem, você é careta. Pode ser que sim, que eu seja mesmo. Não que eu seja, eu virei meio careta, né? 55 anos, você vai mudando de ideia. Mas eu sempre estudei mantra e os palavrões, eles têm essa coisa de depreciar o sexo. Sempre coitado. A pessoa é um coitado, nem é um palavrão tão grande. Coitado é um coito forçado. Um coito forçado. Na Índia, quando a gente faz um gesto com o dedo médio, na Índia, quer dizer que a pessoa ela é muito atraente. Dedo médio. Aqui no Ocidente, quando eu mostro o dedo médio para alguém, eu estou xingando a pessoa. Na Índia, o dedo médio, eu não posso fazer o gesto aqui, mas o dedo médio é sagrado. Na Índia, esse dedo aqui é o dedo do pensar. Você precisa pensar na vida. Isso é Tantra. Esse dedo é o dedo da sexualidade.
Esse dedo é o dedo do amor, por isso que a gente põe uma aliança nesse dedo, que representa o amor. Esse dedo é o dedo da terra, ele é meio frágil. E esse é o dedo do espírito, por isso que eu falo, olha, tá tudo ótimo, tudo ótimo. Alto astral é um plano da natureza, um plano que os espíritas mexem muito. Alto astral, baixo astral. Então, às vezes eu sou meio irritado também, tá? Eu já levantei a voz 2 vezes na escola, nesses tantos anos. Uma foi há pouco tempo, na Visconde de Mauá, que eu estava com uma pessoa que estava atormentando muita gente, eu levantei um pouco a voz. E outra foi num grupo de Ânima Soma, depois eu pedi desculpa para ela. Mas a gente tem que saber pedir desculpa, né? É o que eu sempre falo, raiva todo mundo tem, a gente não pode ter ódio. Mas um iluminado sente raiva? Sente. Um iluminado não tem assim um amor incondicional? Não. Mesmo Jesus, que é o mestre dos mestres, você vê que ele fica bravo, ele chuta os vendilhões do templo. Isso é uma opinião minha, eu não sou dono da verdade. Anselm Graham, que é um dos maiores, hoje é considerado o maior teólogo do planeta, Anselm Graham, ele fala das várias faces de Jesus e da inteireza de Jesus, que é o que eu estou falando hoje, da vida integral, da vida inteira. E Jesus, quando ele está bravo, ele está muito bravo. Quando ele vai celebrar, ele é muito celebrativo. Quando ele é humano, ele é muito humano. Quando ele é o Deus, o Logos, ele é muito o Logos. Quando ele é amor, o amor dele, ele transborda. O amor de Jesus transborda. Quando ele é sabedoria, as parábolas de Jesus, essas sabedorias são extraordinárias. São do outro mundo, realmente. Então, Jesus vai ter várias manifestações. Quando ele trabalha, ele é 100% trabalho. Quando ele fala com Deus, ele está inteiro nisso. Quando ele fala com uma prostituta, com um cobrador de imposto, quando ele fala com o César, ele está inteiro nisso. Então é isso, foi legal ter falado nisso, né? Porque é isso que eu estou propondo aqui também, né? Gente como a gente. Então, amanhã no Facebook e no Instagram eu vou responder todas as perguntas, tá? Ou a Gabi, que é uma linda que trabalha comigo agora, ela fala, Prem, que sou eu, né? Otávio Leal de Prem. Prem, a pessoa falou tal coisa pra você, o que eu respondo? Aí eu digo, porque eu não sei digitar direito. Eu tenho muita dificuldade. Eu trabalhei em banco, eu fazia com 2 dedos, agora no computador, no celular, então uma que eu não enxergo nada, a outra, as letras são pequenininhas, né? Lavras, eu não... Quem sabe, né, Camila? Manda um convite para mim, mas tá difícil de eu viajar, eu sou muito solitário. E esses cursos online facilitam eu chegar até vocês, né? O Harley pede para mim falar sobre tatuagem. Harley, sobre tatuagem eu não posso falar, ou não devo falar. Por quê? Porque a gente pode ir um pouco além disso. Você não é teu corpo. Você não é teu corpo. Eu sempre fui um jovem muito rebelde, muito rebelde. Eu dei muito problema pro meu pai. E eu comecei a fazer tatuagem muito cedo, mais para atormentar meu pai. Sorte que eu fiz tatuagens muito bonitas. Eu tenho Budas, eu tenho Shiva, eu tenho Ganesha, eu tenho orações no meu corpo, vários mantras no meu corpo, mantras que lembram as minhas viagens, enfim, por Nepal. E então o que eu quero falar, se você faz o que você quer do teu corpo, isso é uma opinião minha, é só uma opinião. Você tem que ver o teu jeito. Se você for tatuar alguma coisa, eu acho bacana tatuar coisas bonitas. Você sabe que outro dia minha filha falou, pai, eu vou tatuar o Ozzy Osbourne no meu corpo. Não sei se vocês conhecem o Ozzy Osbourne. E eu falei, não, o Ozzy Osbourne não. Primeiro que eu nem sei como ele tá vivo, isso é uma brincadeira minha. Porque, nossa, ele até comeu um morcego, né, o Ozzy Osbourne, do Black Sabbath. E tem até um livro que chama Pergunte para o Dr. Ozzy, que é uma brincadeira, um livro engraçadíssimo, porque fala se o Ozzy Osbourne está vivo, ele deve saber o que fazer. E o Ozzy, minha filha queria tatuar, eu falei, não vou deixar isso não. E depois ela quis fazer uns animais de poder, porque hoje é muito comum ter tatuagem. Agora, o corpo é teu. Se você quer tatuar, você não é teu corpo, cuida dele. Então vai num tatuador que tenha higiene. Eu no começo não foi. Eu tenho um irmão que fez todas as minhas tatuagens, que é o Let's Tattoo. A gente é irmão da época que a gente era hippie.
Eu brinco com o Led Tatu, com o Serjão. Olha onde você tá hoje, você é famoso, você tá na TV. Você vendia umas correntinhas que usavam uma pranchinha, prancha de surf. Não sei se alguém que tá me vendo lembra disso. Isso é bem antigo, hein? Isso é bem antigo. Então, e o Leds fez várias tatuagens no meu corpo de coisas bonitas. Você não é teu corpo. Cuida do teu corpo. Se alimenta bem, não usa drogas, evita coisas que mudem tua consciência, as coisas que são ruins, como o álcool. Faça exercícios, sabe? Seja mais paciente, respire fundo, cuida da tua sombra. E se você quiser fazer tatuagem, na minha opinião, você não é teu corpo. Faz uma coisa bonita que honre teu corpo. Eu tive com muitos índios no Xingu que usam tatuagem. Eu tive com muitos mestres no Tibete que usam tatuagem. Então a minha ideia quem que me perguntou isso? Harley é o nome da moto, Harley? Harley eu não estou enxergando. Ah, não, é um rapaz. Se você cuida do teu corpo com dignidade, com carinho, porque esse caminho curto que eu falei não cuida muito do corpo, não é? Bom, aqui me perguntam o seguinte, uma coisa legal, qual é a diferença de salto quântico e iluminação? O salto quântico é quando você aceita quem você é. E isso, se vocês me perguntarem assim, Otávio, Jamprey, o que é iluminação? E antes de eu responder isso, eu queria falar que aqui no Instagram eu tenho mais 5 minutos, 8 minutos, porque o Instagram me tira do ar, eu não sei porquê, desaparece, aparece ali e encerrou. E, então aí vocês podem me escutar lá no Facebook, que eu tô aqui com os dois, Instagram e Facebook, tá bom? Então, se vocês quiserem, né? Aí eu vou falar só 1h20, mais 20 minutos, senão fica muito cansativo para vocês. Se vocês me perguntaram o que é iluminação, tentar falar com palavras aquilo que não pode ser dito, e isso não quer dizer que eu seja iluminado, não quer dizer que eu seja iluminado, porque eu digo que quem diz que é um iluminado é um completo estúpido, me perdoem isso, não é um palavrão. Quem diz eu sou iluminado, eu sou mestre, eu sou guru, na minha opinião é um completo estúpido, me perdoem, sem magoar ninguém. Aí vocês falam, mas o Osho falava que era um iluminado. O Osho estava brincando. O Osho era um tirador de sarro. Como se fala, né? O Osho queria tapear as pessoas. Ele falava, eu sou Buda, me siga. É uma brincadeira. Aí a pessoa seguia ele mandava embora. Em 2 dias, some daqui, vai viver tua vida. Quero ver você se iluminar no teu trabalho, no teu relacionamento, enfim. Mas se eu puder falar para vocês o que é iluminação, eu diria o seguinte, iluminação é aceitar o que você é aceitar o que você tem, é aceitar aonde você está. Aceitar onde eu tô. Agora eu tô aqui falando com vocês, eu tô com muita sede, mas eu não quero beber água porque não quero atrapalhar aqui vocês, e eu vou falar aqui mesmo com sede. Esqueci de pegar água. Mas eu aceito que eu tô aqui. Talvez meu ego quisesse estar em Fernando de Noronha. Vocês conhecem Fernando de Noronha? Que lindo que é aquilo. Quisesse estar no Guarujá, quisesse estar em Lavras, que deve ser um lugar de natureza. Mas hoje eu tô aqui com vocês em São Paulo. Aceitar o que eu tenho. Mas isso não quer dizer que eu não possa ganhar mais. Que eu não possa ter mais coisa. Mas agora eu aceito o que eu tenho. Nesse momento eu aceito o que eu tenho. Aceitar quem eu sou. Puxa, Otávio, mas você não vai amadurecer ou evoluir? Sim, a gente vai amadurecer e vai evoluir. Vai atingir a plenitude, né? Iluminação também é ser um velhinho iluminado. Por isso que não dá para falar, eu sou um jovem iluminado. Mas será que você vai manter isso até o fim? E é interessante, então, a gente vai evoluir, vai amadurecer, mas aceita o que você é primeiro. Aceita teu corpo agora. Mas, Otávio, você acabou de falar que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Sim, tem que cuidar do nosso corpo. Mas primeiro aceita teu corpo. Se você aceita teu corpo, você é incapaz de pôr uma porcaria na boca. Você é incapaz de usar uma droga a troco de nada. Você é incapaz de deixar de se exercitar. Você é incapaz de se encher de açúcar. Então, iluminação você muda completamente a tua vida. Esse é um salto. Eu estou falando aqui de terapeuta quântico, eu estou convidando vocês para a formação, ela tem online.
Vocês podem fazer no nosso site, que é uma universidade, né? Eu vou escrever aqui, umauniversidade.com.br, saber mais. Vocês podem assistir uma aula gratuita comigo. Não que eu vou ficar convencendo você a fazer o curso, não é isso. Eu vou dar matéria. Você vai sair de lá sabendo. Se você não quiser fazer o curso, mas você aprendeu. Primeira aula você aprende a visão integral da vida e um pouco de Qigong. Então existe o terapeuta quântico, que usa passe, benzimento, estilos alternativos de Reiki, a cromoterapia, energização, as mãos quânticas. Um curso maravilhoso. São vários professores, eu e mais 3. E existe o salto quântico na visão da iluminação. Agora eu pergunto para vocês, não é? Quanta gente aqui agradecendo o meu carinho. Eu que agradeço de você estar aqui comigo essa hora. Fico muito feliz mesmo. Então, deixa eu só responder. Eu não sei como vocês fazem tatuagem. Eu não sei se vocês precisam fazer tatuagem. Eu acho que isso é uma coisa... Eu acho que eu exagerei nas tatuagens. Eu tenho muita. Volto a repetir. Por sorte, eu não pus nada de negativo no meu corpo. Cuida do teu corpo. Eu não sei se precisa ter ou não. Vocês que sabem, eu não estou dizendo nada. O que eu quero dizer é ir num lugar limpo, ir num lugar bacana, ir num lugar... quando o Ledes faz tatuagem minha, o Serjão, ele usa mantra, porque ele me conhece. Então ele põe mantra. Então, tá bom? É isso que eu sugiro para você. Não, minhas aulas não são online, tá? Eu tenho site, uma universidade. Quem é de São Paulo, vocês podem estar aqui comigo. Eu comecei a fazer isso porque eu fiz teatro muito tempo e a Diana falou, que é minha irmã, minha sócia, irmã de coração, falou, Otávio, você fala bem pra câmera, eu vou começar a te filmar. Eu comecei a filmar um monte de curso que eu não dava mais online, tá? Mas vamos voltar ao outro, a ideia. Olha, iluminação, o salto quântico, principalmente para você que está no Instagram, que já vai acabar, o salto quântico é aceitar quem você é. Aceitar até que às vezes você não se aceita. Guarda isso, hein? Aceitar que às vezes você não se aceita. Aceitar quem eu sou agora e aceitar que de vez em quando eu não me aceito. Olha que maravilha. É a mesma coisa do amor incondicional, né? A gente busca muito essa utopia do amor incondicional e quando fica bravo, você se acaba com você. E na verdade, aceitar o que você é aceitar que você vai ficar bravo às vezes, você vai ficar irritado. É o que eu falei no começo, trabalhar a tua sombra. Aceitar o que você tem. Quando você aceita o que você tem, se te dão um copo d'água, você se atira aos pés da pessoa que te deu a água. A gente às vezes agradece só uma Mercedes, um champanhe caríssimo, um vinho caríssimo. Aceita o que você tem. Se você conseguir mais coisa, ótimo. Se você ficar rico como o Silvio Santos, ótimo. Se você continuar com o que você tem, você já aceitou. E aceitar onde você está agora conversando comigo. Se você está amanhã trabalhando, aceita teu trabalho. Mesmo que você não goste, se der, você muda. Se não der, aceita isso. E com o tempo você vai mudar, ok? Essa aceitação é o que eu proponho. Camila, ou é Carmita? Me perdoem, acho que é Camila. Camila, a gente tem sim cursos aos sábados, a gente tem os cursos online, tá? E tem gente assistindo aqui de Portugal, tem gente assistindo da França, outra moça que é Ana Paula, linda Ana Paula, querida, falando do Ponopono, isso é maravilhoso. E sim, esse vídeo vai estar no YouTube, Carla, mas no YouTube vocês vão gostar de outras coisas minhas, que são cursos mais elaborados que a gente dá de presente, de Qigong, de iluminação, porque quem não me conhece, eu faço programa na Rádio Mundial há 27 anos. Eu sou o mais antigo da Rádio Mundial. Eu entrei lá com o Gasparetto, todos os outros já saíram. Uns foram e voltaram, como a Beth Frati. Na Rádio Mundial, uma rádio aqui de São Paulo, 95.7. E aí o Gasparetto saiu, né? O Gasparetto saiu e hoje eu sou mais antigo. E muita coisa tá na rádio. Os programas meus com a Monja Coen também. Só que quando eu tô com a Monja Coen eu não falo. Praticamente eu não abro a boca, porque o nível intelectual dela é muito superior ao meu. Não é uma questão de se comparar ou não. Eu mexo muito mais com o corpo, eu faço Qigong, eu faço dança, eu toco bateria como hobby.
eu corro pouquinho, mas eu corro, eu faço Aikido, Kenjutsu, a Monja Coen não faz nada disso. Então a inteligência corporal minha talvez seja melhor que a dela. Agora a inteligência verbal dela dá um banho na minha. Então tem várias aulas minhas lá. Tem uma muito bonita que chama Iluminação, exatamente isso, o caminho curto ou o caminho difícil, tá bom? Pessoal do Instagram, um monte de amor pra vocês. Eu vou despedir de vocês, eu continuo no Face, tá? Mais 20 minutos, meia hora. Muito, muito amor. Gratidão por vocês terem essa paciência comigo. Então eu vou agora aqui continuar, não é só no Facebook. E se vocês quiserem, aqui no Facebook eu tenho mais liberdade de responder algumas perguntas, né? E essas perguntas, eu vou ver só porque passam tanta coisa, né, aqui. Bom, vocês estão vindo muito para a questão do reiki, né, e da cura, mas vamos lá. Vanessa, faz o reiki aí em Miami. Você sabe que eu tive em Miami, né? Eu nunca tinha ido para Disney. E sempre achava que não podia ir, que era um lugar muito de burguês. Eu sou antigo, né, anos 80. A gente era contra os Estados Unidos. Aí o ano retrasado, eu e a Diana, minha sócia, a Nanda, minha companheira, o marido da Diana, a gente foi para Miami comprar câmeras. Essa câmera que eu estou filmando aqui para você. Que era tão caro no Brasil que a Diana falou, vamos para Miami. E eu tenho essa coisa de aceitar agora onde eu estou, aceitar as pessoas muito. E eu fui comprar 4 câmeras. Não sei se você sabe, a gente comprou as 4 câmeras. Fez a viagem, ficou aí acho que uma semana e isso é mais barato que se comprasse a câmera no Brasil, né? Coisa feia isso, essa ganância de impostos. E eu gostei muito daí, eu achei muito simpático. A gente tem umas coisas, né, que enfiam na nossa cabeça, achei tão bobagem. Então faz o reiki aí, eu não gosto de... Eu acho que o reiki você tem que ter iniciação pessoalmente. É como o reiki e o tantra, que são 2 práticas que você tem que ter iniciação. O Tantra muito mais que o Reiki pela antiguidade, por pertencer a uma linhagem. O Aikido, você tem que ter um professor, o Karatê, o Kung Fu. Eu acho que online algumas coisas eu não recomendo muito, Vanessa Próspero. Então você pode fazer aí, não tem ninguém aí que faça. Você fala inglês direitinho para alguém te dar essa iniciação aí. A cura quântica, que é as mãos quânticas, ela mexe com corpos diferentes. Essa é a visão da vida integral, né? Por exemplo, o shiatsu, o tuiná, que a gente dá, os naturopatas que nós formamos na universidade, eles tocam muito a musculatura, isso é corpo. Também tocam energia com florais. O floral de Bach, ele atua muito antes do problema surgir. O impatiens, por exemplo, é quando você começa a ficar impaciente. Se você fica tão impaciente, puxa, que ninguém tem essa doença e tem um ataque cardíaco, é uma coisa muito triste, não dá para tratar com floral. A pessoa teve um ataque cardíaco, você não vai dar floral para ela na hora do ataque, porque o floral ele é mais sutil. A homeopatia ela é um pouco mais perto do corpo. Eu me trato com homeopatia. A homeopatia cuida muito do emocional. E nosso corpo emocional, não sei o de vocês, o meu corpo emocional é muito complicado. Às vezes eu penso mal de alguém, tem pessoas que pensam mal do outro time ou do outro político. Outro dia minha filha falou pra mim, pai, você é um coxinha. Eu falei, mas o que exatamente é um coxinha? Porque você tem uma vida assim meio apolítica, né? A política eu não me envolvo com isso, né? Porque eu sou um monge. E ela me chamou de coxinha. E aí eu falei, você é o quê então? Você não é uma coxinha, você é minha filha, você quer o celular, vai no cinema comigo, eu não é. Então, enfim. Mas a gente tem essa coisa de sempre ver o outro como um inimigo. Então a homeopatia ajuda muito nisso, e em várias outras coisas, que é o corpo emocional. Aí tem o corpo espiritual. Na Índia a gente chama Prana Maya Kosha, que é o corpo energético, Prana Maya Kosha. Depois nós temos o nosso corpo físico, Ana Maya Kosha. Aí temos o nosso corpo espiritual, Buddhi Maya Kosha, Ananda Maya Kosha, que é o corpo do amor. Então cada aspecto terapêutico vai atuar num corpo, ok? Não existe um que atua em todos. Fazer ginástica cuida do físico, rezar cuida do espiritual. É lógico que fazer ginástica também cuida do espiritual, mas não é o principal, né?
Lu, você encontra o canal no YouTube, no YouTube da uma universidade. Você põe meu nome e já pula pra lá, tá bom? Miami é lindo. Eu gostei bastante da Iba, Vanessa. Miami. Não sei se eu vou ter oportunidade de novo. Eu viajo muito, né? Eu gosto de ir para lugares novos. E agora estou querendo ir para o Alasca. Aliás, esqueci de falar isso. Agora no dia 8 de outubro, eu vou para o Peru. Se vocês quiserem ir comigo, ainda dá tempo. Tem uma agência que chama Rai do Turismo. Eu vou anotar aqui, Rai do Turismo. E vocês têm que entrar em contato com eles. E eu tô levando um grupo lá pro Peru, fazer vivência, ficar 11 dias no Peru, 10 dias. Uma viagem bem tranquila, uma viagem para quem não quer ir pro Peru rápido, quer ir devagar, ficar 3 dias em Cusco. É comigo o tempo inteiro, comendo pizza comigo, tomando um chimarrão, um mate, passeando à noite em Cusco e fazendo as vivências, indo para Machu Picchu, lógico, Ollantaytambo. Evelyn, a aula inaugural, você pode assistir qualquer aula da uma universidade inaugural, tá? Vai ser uma honra ter você lá. Nós temos aula do Ticum, aqui em São Paulo e em Moema. Nós temos aula do terapeuta tântrico, que é 11 de agosto. Temos aula do terapeuta quântico, que é 4 de agosto, ou de naturopatia, que é uma formação mais longa. Vocês podem se inscrever no site. Ninguém quer me perguntar sobre isso, de você aceitar o que você é, o que você tem, aonde você está. E Adriane, como ajudar uma criança vítima de bullying? Eu acho, porque isso tem que ser sempre o dharma da pessoa, o caminho da pessoa, que você poderia colocar ela para fazer Aikido ou Karatê, não para ela lutar, não é isso, mas tem uma aura já de uma segurança, uma firmeza, que as pessoas acabam. Na verdade, eu não recomendo isso para essa criança, eu recomendo para todo mundo. Eu acho que hoje, século XXI, as artes marciais não violentas, num mundo que todo mundo aponta para a insegurança, todo mundo fala de coisas que nos deixam inseguros, não é? Então eu tenho a impressão que essas artes, o Aikido, o Karatê-Do, o Kung Fu, ou qualquer outra arte marcial, desde que não seja voltado para o combate, para a briga, para ganhar medalha, para agredir, né, para machucar o outro, qualquer uma deixa você muito bem. E acho que qualquer criança poderia fazer isso, né? Se é um problema mais sério, aí talvez tenha que fazer terapia mesmo. Camila Lopes, eu já dei muita aula em Florianópolis. Nossa, você é dançarina, que bonito. Professor de yoga, dançarina. Eu já dei muita aula aí, porque minha filha era dessa região, ela morou muitas vezes aí, não é? Muitas vezes aí. E foi, voltou. Ela morava, esqueci o nome do bairro agora, é uma zona rural, assim, não me recordo agora o nome. E já tive muita oportunidade. Ingrid, yoga não para equilíbrio emocional e emagrecimento? Pode ser. Mas sabe, Ingrid, eu tive aula com o professor De Rose nos anos 80. O professor De Rose falava muito de yoga nos anos 80. Agora ele mexe com outra coisa, eu não sei bem o que é. E o De Rose falava assim, e eu gosto disso. Quando a gente busca yoga para emagrecer, é como se a gente pegasse um sanduíche, apertasse o sanduíche e comesse as migalhas que caem. Compreende? Você come as migalhas que caem. Você aperta o sanduíche, tira o sanduíche e come só as migalhas. Porque o yoga é muito mais que isso. E o exemplo que o professor De Rose dava é que, nossa, capoeira entra nessa, Tarcísio. Capoeira, desculpa, eu vou voltar depois, né? Capoeira, para quem tem coraça muscular, é extraordinário. O corpo de quem faz capoeira é extraordinário. É que também ninguém valoriza, é uma pena, né? Capoeira é maravilhoso. Eu já fiz um pouco de capoeira de Angola, é que meu corpo não se adapta muito a ela, cada um tem um caminho. Hoje eu faço Aikido, eu tenho 55 anos, aqueles saltos da capoeira já me comprometem um pouco o meu joelho. Mas é extraordinário para você tirar as couraças, a capoeira, essa coisa de atacar e defender, de ser malicioso, de gingar. A pessoa fica com o corpo cheio de energia.
Eu diria que capoeira tem os benefícios da arte marcial e os benefícios da dança e os benefícios da terapia. Eu fiz um processo terapêutico que se chama somaterapia com o Roberto Freire e a gente fazia muita capoeira. Nossa! Bom, então eu estava falando do quê? Do yoga. Então faz o yoga para você ser plena, para você emagrecer sim, mas para você se dar melhor com você, para você lidar melhor com o samsara, que é o mundo que nos cerca. Faz yoga para você entrar num estado da mente, que é um estado mais pacífico, que é o que a Raquel Souza aqui está perguntando, né? O que é tropeçar na porta? Tropeçar é quando você está quase se iluminando. Agora, tem pessoas que se iluminaram, que tiveram essa experiência da totalidade. Tem vindo algumas falar comigo, que fizeram zazen com a Monja Coen, ou que fizeram vipassana, como por exemplo a Andrea, um buzeiro que ela escuta eu falando desses trabalhos de meditação longas no Reiki 3. Tem pessoas que fazem essas meditações longas e têm experiência da iluminação, mas elas acham que iluminação não é isso, que o salto quântico, que eu já estou quase encerrando aqui o programa, que eu falei no início, não é isso. Elas falam, eu tive uma coisa. Eu falo, você se iluminou, ou está quase lá. Não, falta eu ser bonzinho, falta eu ser amoroso, falta eu abandonar a sexualidade, abandonar algumas comidas, falta eu jejuar, falta eu não pensar mal de ninguém. Meu Deus, não fala isso. Não falta nada, não falta nada, porque essas coisas vêm te visitar. O Dalai Lama fala, você pode estar num estado mega amoroso no alto de uma montanha, mas você tem que vir para o mundo e você fica bravo às vezes. Então a iluminação não é ser bonzinho o tempo todo. Então isso quando tropeçar na porta, é quando você está quase lá, quase lá, quase lá. Então vamos ver o que mais aqui. Exatamente, né? O propósito da vida é evoluir, mas a gente tem que se aceitar para evoluir. É o que eu falei, não sei se tem que se aceitar, eu sugiro, primeiro eu aceito o que eu sou, né? Com as minhas dificuldades, com os meus problemas, porque já imaginou, não é, Carla? Eu acho que você pensa como eu, você é espírita, a gente pensa parecido. Já imaginou a gente passar a vida inteira sem se aceitar? A vida inteira sem se aceitar. Já imaginou a gente passar a vida inteira sem aceitar o que eu tenho, sem nunca agradecer? Já imaginou eu passar a vida inteira sem aceitar o que eu tenho, como no caso aqui da Gorete? Gorete, todos passam, né, por desemprego. Eu tenho as minhas dores, não é? Eu tenho as minhas dores. Você fala, Otávio, você sofre? Muito. Muito. Por o que exatamente que eu sofro da minha vida? Creio que nada, mas de coisas que eu vou ver. Mas, por exemplo, eu já perdi meu pai, foi um motivo de sofrimento. A minha mãe é muito velha, está muito doente, não se cuida, é diabética e não para de comer açúcar. Eu vou sofrer por isso. Eu tenho muitos animais, a gente sofre quando um animal morre, tem mães que perdem filhos. Então o sofrimento, ele vem nos visitar. No budismo isso chama de ventos mundanos, Gorete. Ventos mundanos, são 8 ventos mundanos. Prazer e dor, ganho e perda, honra e desonra, crítica e elogio. Prazer e dor, a gente quer ter prazer o tempo inteiro, mas todo mundo tem dor. Não é? A gente adora ter prazer. Por isso que as pessoas vão para drogas, porque não sabem lidar com a dor. Ganho e perda. A gente adora ganhar, mas todo mundo perde. Você perdeu o emprego. Pode ser que daqui a um tempo eu perca a minha mãe. Pode ter pessoas que perdem cada coisa, né? Braços, pernas, amores, filhos. Crítica e elogio. A gente adora ser elogiado, mas todo mundo é criticado. Todo mundo é criticado. E honra e desonra, né? Isso o japonês liga muito, né? Eu perdi minha honra, eles se matam, faz o harakiri, o seppuku, mas faz parte da vida, né? Espero que, não só você, Gorete, espero que todas as pessoas tenham emprego,
que todas as pessoas possam trabalhar um período do dia, não muito grande, para a gente outro período fazer ginástica, outro período rezar, outro período fazer aula de música, outro período fazer capoeira, ou fazer um banda que é o bandista, que eu não conheço, Tarcísio, mas acho maravilhoso. Isso de incorporar um orixá, né? Eu acho isso fantástico, eu não tenho esse dom, olha que interessante. Mas eu olho de fora, acho maravilhoso, né? Não, então, na verdade, nem todo mundo está tropeçando na porta, Raquel, não concordo com vocês. Tem pessoas que estão muito longe dessa iluminação. A corrupção faz a gente sair disso. Jesus dizia, será que é preciso para conquistar o mundo vender a alma? A gente às vezes se corrompe muito. E nem é por querer. A mídia nos corrompe, a sociedade. Eu vou por caminhos. Eu já vou começar a fechar esse programa, tá, pessoal? Estou 1h15 falando. E eu vou contar uma história muito bonita no fim. E falar pra Lu que é isso mesmo, né, Lu? A gente perde a mãe, né? Você já perdeu a tua, eu vou perder a minha. E é o ciclo, né? Então não dá para não sofrer. Quando o Buda se iluminou, ele ensina as 4 nobres verdades do budismo. São 4. A primeira é: todos buscam a felicidade. Todos buscam a felicidade. A gente quer ser feliz o tempo inteiro. Eu quero, vocês querem ou não. Que só meu time seja campeão, que só meu partido político ganhe, que eu apareça na capa da revista Caras, na capa da revista Tititi, enfim. Que eu seja o ator mais famoso, que eu namore a moça mais bonita, que eu tenho uma casa enorme com piscina, o automóvel mais bonito. Buda dizia, todos buscam a felicidade. Só que tudo isso é muito efêmero. Felicidade é outra coisa. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Até a visão do budismo e da neurociência sobre felicidade. Não é nada disso que eu falei. Isso é só prazer. Mas depois que Buda fala todos buscam a felicidade, ele diz todos os seres sofrem. Então isso é uma nobre verdade no budismo. Todos sofrem. É o caso de uma mãe que perde uma filha nova e a mãe vai com a filha no colo em várias casas e bate na porta. Não, primeiro a mãe vai com a criança morta no colo e fala para Buda, ressuscita minha filha. E Buda diz, ele se compadece, né, e diz, eu ressuscito se você me trouxer uma semente de mostarda de uma casa onde ninguém morreu. E a mulher vai com a criança no colo, bate de porta em porta e fala, você me dá uma semente de mostarda? As pessoas, lógico. Mas alguém morreu aí? Morreu. Aí vai na outra, você me dá uma semente de mostarda? Eu te dou 1000. Mas alguém morreu? Morreu, então não vale. E ela fica uma semana, depois ela volta, entrega a criança para Buda e fala, todos sofrem. Todos já perderam alguém. E não que ela saber disso vai resolver muita coisa, porque o luto é um processo. Ninguém pode esquecer uma criança que morre. Isso não é humano. Uma mãe. Mas, e depois Buda fala, eu vou ensinar para vocês como não sofrer tanto. Como não sofrer tanto. E aí ele ensina o caminho óctuplo, que são 8 caminhos, que é pensamento correto, palavras corretas, trabalho correto, cuidados com o corpo correto, atenção correta, ações corretas. Isso eu posso falar outro dia para vocês, tá bom? Mas é o que acontece, sim. Então é isso mesmo. E aceitar também que às vezes a gente também não se aceita, hein? Guarda isso. Então, a agência do Peru chama Raio do Turismo. Eu coloquei aqui para vocês. Mas eu acho que passou, né? Raio do Turismo, né? Então vamos anotar aqui. Raio do Turismo. Aí vocês podem pesquisar. Eu trabalhei alguns anos com crianças, frequentei um hospital do câncer por 2 anos, né? Levando uma pessoa. E eu vi muitas crianças com câncer, né? É o que a Cleusa fala, tem coisas absurdas, né, que a gente não pode aceitar. Tem coisas que a gente não pode aceitar. Eu estou falando para vocês aceitarem vocês. Mas a gente não pode aceitar a violência, não pode aceitar o crime, não pode aceitar as injustiças, essa falta de respeito com
que temos hoje, né? E eu não quero entrar nisso, eu vou falar agora da história final, mas realmente, Creuza, a gente vive num país que tem 70 mil mortes por ano, 70 mil mortes por ano de assassinato. Isso é muito pouco falado aqui, é um absurdo. Eu que viajo muito, na Inglaterra teve 10 mortes por ano por assassinato, né? 10. E ainda é muito. Então, por isso que a gente está trabalhando junto, né? Aceitar o que você é, mas não aceitar essas coisas da vida que são terríveis mesmo. Aí que entra o terapeuta, o curador, o religioso, aí que entra os médicos sem fronteiras, aí que entra o perdão, a situação, não perdoar, a violência, enfim, é um trabalho muito difícil. Tem um livro do Tanto Tuco, se eu não me engano, que ele se chama Perdão. É um livro que você lê e é muito difícil mesmo, né? Mas faz parte da vida, né? Todos nós vamos passar por coisas terríveis mesmo. A gente não sabe por quê. E a forma de lidar, e a própria psicologia fala isso, é essa aceitação. Aceita e depois vai trabalhando isso, né? Aceita que aconteceu, não aceita a situação em si. Acho que o padre Fábio de Mello fala muito sobre isso. Tem um livro que eu recomendo para você, que eu recomendo para todo mundo, do Fábio de Mello e do Gabriel Chalita, que chama Sobre Perdas e Ganhos, porque o padre Fábio de Mello, ele lida muito. Quantas mães que não vão falar com esse padre, né? Falar casos gravíssimos com os filhos, gravíssimos, essa violência, essa injustiça, e ele acaba tendo que falar o que? Ele chora junto. Uma vez o Dalai Lama, uma pessoa falou da perda de um filho pro Dalai Lama. O Dalai Lama não estava sendo filmado, não estava sendo fotografado, não tinha ninguém ali. E o Dalai Lama levantou e ele chorou com a pessoa meia hora, que é a vontade que me dá quando eu ouço esses casos tão tristes. O que eu posso é sentir um pouco da tua dor, se isso puder diminuir ela, mas realmente é terrível algumas coisas. Bom, eu quero falar para vocês, obrigado eu, sua querida, obrigado eu por você, Cleusa, mesmo passando por isso, ainda tá aqui com a gente, né? E tá aí, é terrível. São coisas, tem um livro do Rabino Aaron Kushner que chama Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. É um livro que eu recomendo, Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E o que é bacana é que esse livro não explica nada, não dá resposta. Porque se desse eu não recomendaria. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Se alguém desse a resposta, eu não aceitaria. Porque não tem resposta. É um mistério. É lógico, a gente pode achar que é karma, que é outra vida, que é destino, que é... Mas para quem está passando por isso, a gente entra num grande vazio, que não há resposta. Então, Aaron Kushner, que é esse livro maravilhoso da editora Nobel, ele vai falar, ele é um rabino, ele só fala de Deus, ele fala é um rabino meio místico, e lindo esse livro mesmo, As Mães de Chico Xavier, muito lindo, muito lindo. E esse rabino tem uma criança, e com, 4, 5 anos ela pega uma doença do nada e morre, mas fica um ano com muita dor, com muito sofrimento. E o rabino fala, por que coisas ruins acontecem para mim? Eu só faço bem, eu só ajudo as pessoas. E ele propõe uma reflexão baseada no livro de Jó bíblico. Mas ele não dá resposta nenhuma, ele faz a gente pensar e perceber que ele compartilha conosco essa dor. E que essa dor é tua, Creuza, é minha, é do rabino, é de todos nós, e não há respostas. Mas esse livro, Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, esse filme, As Mães de Chico Xavier, gratidão, Amanda, sobre ganhos e perdas, Gabriel Chalita e Fábio de Mello. Eu li esse livro, eu chorei o livro inteiro, porque vai falar das crianças da África que nascem e já matam e mutilam as crianças, é uma coisa assustadora. E a mensagem final é que a gente tem que seguir em frente, né? Tem que seguir em frente, que é o que o Sérgio fala, somos todos um, e aí começa esse problema, né? Porque somos todos um é uma ideia muito bonita, é uma ideia que a gente tem que ter, Sérgio, mas eu também, será que eu sou a violência? Será que eu sou o cara que mutila as meninas? Será que eu sou sujeito que assassina alguém ou que vende drogas para criança? E esse é o grande paradoxo. Quando eu falo somos todos um, é perceber que eu também tenho isso, que eu também poderia ter escolhido ser um traficante, você também.
porque eu poderia ser violento com alguém. Isso na Cabala judaica chama riquezas pelo que não se tem. Isso é muito lindo. Por que o Sérgio é rico? Por que a Rúbia? Por que a Cleusa é rica? Por que a Amanda é rica? A Andréia? Porque a gente não tem dinheiro de crimes, a gente não tem dinheiro de tráfico, a gente não tem dinheiro de corrupção, a gente não tem dinheiro de matança. Nós temos uma riqueza que a gente não percebe o que é. E é uma riqueza pelo que nós não temos. E essa riqueza é maravilhosa. É maravilhosa. Bom, agora vamos falar da história, para fechar. Eu contei ontem num grupo de crescimento aqui que chama Anima Soma, um grupo que eu dirijo, que vocês estão convidados também para uma aula aberta. Aí vocês vão trabalhar comigo um domingo inteiro, comigo e com a Diana. Um grupo de liderança, uau! A história é o seguinte. Na vida a gente coloca uma escada numa parede. E vai subindo essa escada, subindo, cai, sobe, cai, sobe, cai. A vida é essa, você sobe, cai, sobe, cai. Mas o perigoso é a gente chegar lá em cima da escada e perceber que a gente colocou a escada na parede errada. Ok? Então isso é viver o nosso caminho, é viver o nosso Dharma. Vocês entenderam a história? Eu ponho uma escada, jovem, adolescente, subo, caio, e vou tentando chegar em algum lugar, sem nunca aceitar o que eu sou, o que eu tenho, aonde eu tô. Aí eu chego lá em cima e falo, cheguei, aí eu olho, eu pus a escada na parede errada. Então o caminho da vida, é lógico que isso é mais para quem é mais maduro, tá? Porque, lógico, a gente quando é jovem não é bom saber o que quer, né? Isso é mais para depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos é bom a gente saber o que a gente não quer. Saber que eu tô na parede errada. Porque às vezes é bom não saber o que quer exatamente, que a gente fica meio chato. Eu sei o que eu quero, que chato, então você não vai abrir para nada, não tem nenhuma surpresa na vida, mas saber o que eu não quero mais, ok? Pessoal, um monte de gratidão, um monte de amor para vocês, tá bom? Para todos vocês, eu fico muito feliz de tê-los aqui e eu quero falar que toda quarta-feira às 19h30 eu vou ter uma live ao vivo na Uma Universidade, no Facebook da Uma Universidade. Mas que esse nosso diálogo de hoje eu vou estar repetindo em algum momento, porque às vezes eu viajo, tá bom? Vocês me perdoem, às vezes eu não tenho conexão de internet. Principalmente quando eu vou para o Rio de Janeiro, lá em Visconde de Mauá, tá bom? E é isso mesmo, Lucas, que você é jovem, né? Lucas é um nome jovem. Que bom que você pode olhar para isso. Riquezas pelo que eu não sei. São as maiores riquezas, de coisas que eu não faço, que você não faz. É a riqueza da Creusa. Ela está continuando, apesar de tudo que ela passou. E isso é a maior riqueza. Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso, né? A gente pode se corromper e ficar milionário, mas isso não é uma riqueza. A riqueza é de nós não nos corrompermos, de não fazermos mal para o outro, nem para o planeta, não é? Bom, eu espero vocês, se vocês quiserem vir agora em agosto, o Quente São Paulo tá comigo, vai ser uma grande honra para vocês me conhecerem, ver que eu sou bem pequenininho, que eu tenho 1,65 m, porque todo mundo que me vê fala, na internet você parece enorme, não, mas eu sou bem pequenininho, 1,65 m, mas eu vou esperar vocês com o coração bem grandão, se alguém quiser estar numa aula aberta, ou quiser fazer alguma formação conosco, ok? Quem é de fora, cursos online, ou faz a tua vida aí como a moça de Miami, faz reiki aí, vai rezar aí na tua igreja, vai fazer umbanda no teu estado, né? Quantos caminhos bonitos a gente tem. O importante é continuar subindo a escada e na parede correta. Namastê.